Deixa eu abrir aqui, então, só para ter 100% de certeza. Aqui, pessoal. Vamos ao vivo. Vamos fechar os áudios, então? Todo mundo, por favor. Boa noite a todos, né? Meu nome é Kennedy. Estou aqui para abrir esse grande bate-papo hoje com Benito Salomão, diretamente do Canadá, né? Do campus do Canadá. Benito é mineiro, é economista, é mestre em economia e doutorando também. Já coordenou algumas campanhas aí pelo Brasil. Também é filiado do Cidadania, aqui em Minas Gerais, e vai contar um pouquinho para a gente dos desafios pós-coronavírus, né? Como os desafios da economia pós-coronavírus. Boa noite, Benito. Uma boa noite, Kennedy, uma boa noite a todos na sala de bate-papo, uma boa noite a quem estiver nos acompanhando aí pelas redes sociais. Quero dizer que é um prazer muito grande, né, estar podendo conversar um pouquinho com vocês aqui sobre um assunto que para nós é muito caro, né, que é a economia brasileira, né, principalmente. E como nós vamos conseguir aí superar uma fase extremamente difícil, né, do nosso momento histórico, né, que é essa crise, essa pandemia, que é uma crise sanitária, que se tornou uma crise econômica no mundo inteiro, né, e no Brasil ela ainda é agravada por uma crise de vetores políticos, né, que complicam bastante a retomada, que complicam bastante as estratégias para que a gente possa superá-las, né? Então, gostaria de agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui com pessoas qualificadas, com pessoas envolvidas, engajadas aí em melhorar o nível do nosso debate político no Brasil. Bacana. Vamos abrir para a sua introdução, né, para você falar um pouquinho sobre o cenário. Eu acho que seria até interessante a gente fazer um paralelo, né? Você está falando agora do Canadá, né? Exatamente. Cidade, mas, enfim, você fazer um paralelo de como está sendo o enfrentamento da Covid aí, né? Que já tá alguns anos-luz da frente do Brasil, e fazer esse comparativo do que você tem acompanhado hoje pelas redes, né? Pelas mídias, com relação ao Brasil e como é que o governo e as autoridades do Brasil estão enfrentando a situação tanto sanitária quanto econômica. Sem dúvida nenhuma, né? A gente acompanhar essa crise toda que se passa no Brasil, de dentro de um país onde o governo é sério e agiu com rapidez e agiu com efetividade para, de certa forma, resolver o problema da crise sanitária, nos causa uma enorme angústia, né? Porque eu particularmente acompanhei muito de perto 2 modelos de enfrentamento à pandemia. O primeiro modelo foi o modelo canadense, que eu acompanhei em locos, e o segundo modelo foi o modelo brasileiro, que eu acompanhei toda a repercussão, porque, afinal de contas, né, tenho acompanhado a imprensa brasileira, tenho amigos, familiares e tudo, tenho vínculos no Brasil aí que não me deixaram passar por esse período todo alheio ao que está acontecendo no Brasil. Então, quando a pandemia, né, ela foi realmente apresentada ao mundo com o status de pandemia, porque começou como se fosse uma doença localizada na China, né, no primeiro momento, isso já no ano passado, no final do ano passado. Então, não se sabia naquele momento exatamente o que era essa doença, né? E, num segundo momento, ela atravessou para a Europa, né, começando na Itália, no primeiro momento, e se espalhando por toda a Europa continental em seguida, e também no Reino Unido. Então, quando essa doença atingiu a Europa, né, isso já aconteceu em algum momento no começo desse ano, entre o final de janeiro e o começo de fevereiro, tudo foi exatamente quando eu cheguei aqui, que se falava mais sobre essa doença, nós não tínhamos muito conhecimento sobre o que era isso, né? Os próprios pesquisadores da área médica, os cientistas da área
de imunologia, os infectologistas, etc., eles estavam aprendendo sobre o vírus. E havia uma recomendação da comunidade científica que ela foi praticamente unânime, né? Que tem a ver com as medidas de distanciamento social. Então, quando a pandemia tomou status de pandemia já na Europa, a recomendação praticamente universal era de que as medidas de distanciamento social elas seriam necessárias para poder diminuir a velocidade de contágio do vírus, né? Esse era o grande argumento científico. Você coloca o distanciamento social nos países, as pessoas não se encontram, então logo quem é portador do vírus, ainda que assintomático, ele não é vetor de transmissão para quem não é portador, e pode ser grupo de risco, pode ter comorbidade. Isso foi uma discussão que foi sendo aprimorada com o tempo, né, das comorbidades, dos grupos de riscos, etc. No começo não se sabia disso. Então, os países começaram a adotar suas estratégias para, de certa forma, lidar com o distanciamento social. Qual que é o problema disso, o grande impacto disso? Isso tem um impacto nas economias, isso tem um impacto nos mercados, né? Então, em muitos dos países, não em todos, mas na maior parte deles, se surgiu uma discussão que, no meu entendimento, é um tanto quanto tosca, um tanto quanto burra, de preservar a saúde das pessoas ou preservar a economia. Então, essa polêmica ela se colocou, e ela se colocou de uma forma muito veemente, e principalmente em alguns países, né? Na Itália, num primeiro momento, né, com aquela campanha do governo de Milão, da prefeitura de Milão, falando que Milano não se ferma, né? Milão não se fecha. Num segundo momento, nos Estados Unidos e no Brasil. E no Reino Unido também. O Reino Unido abandonou logo essa polêmica e tratou de cuidar das medidas de distanciamento social. Nos Estados Unidos e no Brasil, essa polêmica ela se estendeu ao longo do tempo, né? Capitaneada em grande medida pelo negacionismo de seus dois presidentes, e não por acaso hoje são os dois epicentros da pandemia mundial, né? Os Estados Unidos é o maior epicentro, com maior incidência de casos, com maior incidência de mortes. O Brasil é o segundo maior epicentro, né? E hoje, seguramente, se você somar todos os países da América Espanhola, em número de mortes, não se morreu tanto quanto se morreu no Brasil. Então, esse é um dado impressionante, né, de como as ideias erradas elas conduziram o Brasil para uma catástrofe sanitária realmente. Então, em face disso, dado que as medidas de isolamento social era a recomendação da Organização Mundial da Saúde, da comunidade científica como um todo, e que isso tem impactos nas economias, porque nós não vamos dizer que não tem, isso tem impacto nas economias. O nosso papel enquanto economistas é desenhar modelos de políticas públicas que possam aliviar o sofrimento humano das pessoas durante a fase que persistiu o isolamento social, que lá no começo não se sabia exatamente quanto tempo era, mas hoje já se sabe ali que as medidas de isolamento social nos países que adotaram isso com seriedade duraram de 2 a 3 meses, né, e resolveram o problema. De forma que esses países, por exemplo, o Canadá, eles já estão reabertos. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, o Canadá já reabriu inteiro. Nós entramos em quarentena por volta do dia 17 de março, e ficamos em quarentena até por volta do dia 15 de maio, quando começou um processo de abertura gradual, onde setores mais essenciais abriam primeiro, sempre com muita organização, sem lotações, né? Num segundo momento se abriu um conjunto maior de setores, e agora, no terceiro momento, né, que se deu no começo desse mês, até pontos turísticos, etc., já estão reabertos aqui no Canadá, com a incidência de novos casos da doença em queda, com
leitos de UTI, leitos de internação em quantidade ociosa, em quantidade que permite que você possa internar os doentes. Enfim, o novo normal já está sendo vivido, tanto aqui no Canadá, quanto na Europa, quanto no sudeste da Ásia, nos países que adotaram as medidas de recomendação científica e que criaram políticas públicas para colocar dinheiro na mão das pessoas, principalmente de baixa renda, para que elas pudessem sobreviver durante o período em que a economia não estivesse funcionando. E no Brasil nós vimos exatamente o oposto. A aposta do governo brasileiro em sabotar as medidas de distanciamento social fizeram com que a crise sanitária se estendesse no tempo. Você veja que nós já temos quase 3 meses no Brasil, onde se morre mais de 1.000 pessoas por dia na média, né? E a economia não consegue reabrir, né? São Paulo parece que agora está reabrindo, né? Abriu a capital, mas o interior teve que fechar, porque reabrindo em partes, né? Reabrindo com reticências. Então, mas esse processo ele vai demorar muito no Brasil ainda. Por quê? Hoje está, inclusive, na Folha de São Paulo, se vocês abrirem o site aí, o Brasil inteiro ainda está em fase ascendente da curva. Acho que só o Amapá que conseguiu estabilizar, né, a curva. Ainda não conseguiu declinar a curva, não, que é o outro objetivo, né? Você não basta estabilizar, tem que começar a cair. Então, esse é o grande problema que hoje nós temos no Brasil, né? E com isso, os impactos econômicos eles vão sendo retardados, né? A retomada da economia ela vai sendo postergada, porque você não resolve a crise sanitária, você não tem como também reabrir a economia, de forma que hoje a nossa economia está caminhando com a morfina do ajuste emergencial que o governo federal está pagando, né? Que no meu entendimento, esse ajuste emergencial deveria ter sido feito de uma forma um pouco mais efetiva e um pouco mais organizada. Por causa do 13º que o governo adiantou do final do ano para esse período agora, né? Então, isso significa que no Natal, né, o nosso varejo, que normalmente conta ali que é a melhor época do ano, etc., no Natal nós teremos dificuldade, inevitavelmente, e outras medidas, como liberação de FGTS, como pagamento da folha de pessoal das empresas para que elas não demitam, esse tipo de coisa. Então, a nossa economia está funcionando precariamente, mas graças a esse tipo de morfina que, no meu entendimento, sobre doses que poderiam ser melhoradas. Diga, Diego. Benito, só para não perder o foco, você falou uma coisa muito interessante agora, e aí, como a gente no Engás, a gente quer realmente levar conhecimento para as pessoas, você disse que a questão do dinheiro emergencial que está sendo pago pelo governo poderia ser feito de forma mais efetiva. E se você puder, rapidamente, explanar para a gente como poderia ter sido feito de forma diferente, de uma forma que tivesse um resultado melhor, mais ou menos. Eu achei interessante isso e queria te perguntar. Ótimo. Eu acho que essa é uma pergunta essencial. Eu não sei se eu vou conseguir responder tão rápido, mas vocês podem me cortando também, não tem problema. Em março desse ano, quando nós entramos em quarentena aqui, eu me dediquei a escrever alguns artigos sobre políticas públicas que poderiam ser adotadas durante essa pandemia. Eu não vou dizer que eu fui o primeiro a defender uma política de pagamento de um auxílio emergencial, porque seria pretensão, houveram outras pessoas que fizeram também. Mas, no meu entendimento, você fazer uma política de pagamento de auxílio emergencial desvinculada da obrigatoriedade da quarentena causou esse problema que nós estamos vendo hoje no Brasil. Qual que é o problema? Você paga o auxílio emergencial, mas as pessoas não se protegem. As pessoas não cumprem o isolamento social. De forma que o que eu propus no meu artigo lá em março desse ano era o seguinte: o governo federal entra pagando por 3 meses ou 4 meses um auxílio de um salário mínimo, né? Não vamos fazer, já que a dívida pública tem que crescer,
entre você gastar ali 200 bi pagando R$ 600, ou você gastar ali 240, 260 bi pagando um salário mínimo, gasta mais, mas resolve o problema. Paga um salário mínimo para que essas pessoas possam ter o mínimo de conforto, não de conforto, mas de condições de sobreviver em isolamento social nesse período, mas vincula isso a uma quarentena. Então, o que o governo fez? Ele optou por pagar 3 meses, R$ 600, e, ao mesmo tempo, desestimular, porque a desestimulação da quarentena foi uma política ostensiva do governo federal. E, bom, se você não precisa da quarentena, qual que é o motivo do auxílio emergencial? Né? Se é para a economia continuar funcionando. Isso não faz o menor sentido. Então, o que nós pensávamos lá no começo era que o governo pagasse esse auxílio emergencial, uma coisa um pouco maior do que realmente foi pago. No começo, eles queriam dar R$ 200. Foi a Câmara que chegou a 600, e na minha opinião, poderia ter sido 1.000 e vinculado a uma quarentena. A partir do momento que o governo adotou um auxílio emergencial menor e desvinculado de uma quarentena, ele teve agora que estender esse benefício por mais 2 meses. Provavelmente, quando vencer os 2 meses, ele vai estender por mais 2, né? Porque a economia não vai estar em condições de ser reaberta ainda. E você gastou o mesmo tanto em termos de dinheiro público. A efetividade da política pública não aconteceu. Você simplesmente gastou o dinheiro, e gastado todo o dinheiro que foi gasto, você ainda tem 75 mil mortos aí. Em 2 semanas aí teremos 90 mil mortos. Então, não é assim, né, que se faz política pública, política de gasto público. Nós vamos ter muita oportunidade de discutir isso aqui, porque disso eu domino um pouco, essa questão de avaliação de política. Ô, Benito, só uma dúvida que o Edu mandou aqui para mim, perguntando o que você acha da cloroquina e do hidróxido de cloroquina, né, no tratamento aí, já que você pegando esse gancho aí que você acabou de falar. Não, eu não tenho condição de falar da hidroxicloroquina. Eu confio no que os pesquisadores da área falam, né? As pessoas que estudam isso daí, elas têm autoridade para falar, né? Como eu disse, quando a doença foi descoberta, não se sabia ainda os reais efeitos da doença, não se sabia o medicamento, não se sabia o vacina, não sabia nada. A hidroxicloroquina foi uma aposta que foi feita lá no começo. Hoje, particularmente, os estudos mostram que ela é ineficaz, né? Mas como é que um estudo desse é feito? Né? Vou tentar explicar isso razoavelmente de uma forma simplificada para vocês. Para você testar um medicamento, a primeira coisa que você precisa ter é uma população, né? Não vamos chamar de população, vamos chamar de amostra, de pessoas infectadas com a doença. Então, você tem que ter um conjunto de pessoas infectadas com a doença, só que essa amostra tem que ser relativamente grande, né? Você tem que ter aí, sei lá, 1.500 pessoas para você fazer um teste desse. Às vezes um pouco mais. Então, você vai pegar essa população de pessoas infectadas e você vai dividir em 2 amostras. A primeira amostra, você vai aplicar o tratamento da hidroxicloroquina. Na segunda amostra, você não vai aplicar. E você vai acompanhar a evolução do quadro clínico dessas pessoas ao longo de 15 dias, de 20 dias. Então, vai lá, dia 1 você coloca as reações que a pessoa teve, dia 2, dia 3, etc. Se as pessoas têm a mesma característica, se elas têm mais ou menos a mesma faixa de idade, se elas têm mais ou menos o mesmo peso, se elas não têm comorbidades, que são características que podem influenciar no resultado do tratamento, se elas não têm as mesmas, se elas têm as mesmas características, se a hidroxicloroquina funciona, aqueles pacientes que receberam o tratamento, eles têm que ter um comportamento diferente daqueles pacientes que não receberam o tratamento. E não é isso que os estudos, né, que os estudos econométricos mostraram, né? Então, não dá para auferir, segundo as pesquisas da área, as mais sérias, não dá para auferir viabilidade como sendo um remédio viável. Tanto é que fora do Brasil não se fala disso, não se falou em hidroxicloroquina aqui no Canadá, nunca na vida. Aliás, ontem o primeiro-ministro canadense aqui divulgou um belíssimo artigo que ele assinou
com outros presidentes de outros países, Espanha, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Tunísia, com relação à política de vacina, porque o mundo está próximo de encontrar uma vacina, né? Houve um esforço de cooperação científica entre o Canadá, entre os países da Europa, entre alguns países asiáticos, para descobrir essa vacina. O Brasil ficou de fora, infelizmente. Os Estados Unidos ficaram de fora, né, também, infelizmente. E agora que essa vacina está a ponto de ser encontrada, ser descoberta, uma vacina eficaz, nós vamos entrar na segunda etapa do problema, que é criar condições para que essa vacina seja produzida a ponto de imunizar uma população de 8 bilhões de pessoas, né? E aí a defesa do Justin Trudeau aqui no Canadá e desses demais presidentes que assinaram o artigo publicado hoje no Washington Post é que países subdesenvolvidos, países que não participaram da cooperação, do financiamento das pesquisas para desenvolver essa vacina, eles tenham também acesso, né? Porque é importante você imunizar as populações da África, as populações da América do Sul, do Nordeste brasileiro, né? Do Norte brasileiro, etc. É importante você imunizar essas pessoas. Então, eu tenho uma grande esperança na eleição do Biden em novembro aqui nos Estados Unidos, e eu penso que o Biden sendo eleito, essa ideia de distribuição da vacina, né, sem relações hierárquicas entre os países, de uma forma mais equitativa, ela possa acontecer, né, num período bem próximo. Então, talvez dentro de alguns meses, 6 meses, 8 meses, a gente já possa ter parte da nossa população mundial já imunizada. Essa é a minha esperança. Mas sobre a hidroxicloroquina eu não posso falar nada. Quem falam são os médicos, são os especialistas da área. Eu posso falar sobre economia, eu posso falar sobre retomada, né? Eu posso falar sobre estratégias para sair da crise, sobre como o Brasil estava antes e como o Brasil vai estar no novo normal. Sobre isso eu posso falar com um pouquinho mais de segurança. Propriedade. Eu acho que então a gente poderia ir por esse caminho mesmo. Agora, trazendo mais para o Brasil, fazer esse paralelo de como está, você já escorreu muito bem como poderia ser feito também, né? Mas e agora? Passou a pandemia no Brasil, como se recuperar? O que faremos? O que as pessoas comuns, a dona de casa, a dona Maria, que está lá no interiorzinho do país, conseguirá fazer para retomar a sua vida um pouco mais cotidiana, né? Eu acho que a gente já está no novo normal, não tem como retroagir. Mas como se aproximar do conforto, pelo menos de se ter as coisas básicas? O Brasil está passando por uma doença, Kennedy, que é uma coisa lamentável e que não é desse governo também. É uma coisa que já vem de talvez 30 anos, que consiste exatamente na incapacidade da economia brasileira crescer de uma forma robusta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não crescer, o bem-estar das pessoas ele não tem como acontecer, né? Isso é uma discussão lá do século XIX, de um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, que cunhou um termo chamado ótimo de Pareto. O ótimo de Pareto, o que é? Você não melhora as condições de um indivíduo sem piorar a condição de outra. Entendeu? Então, o crescimento ele é a única forma que você consegue imprimir uma melhora das condições materiais de um grupo sem piorar as condições de outra. E o Brasil ele vem de uma trajetória de mais de 30 anos com taxas de crescimento muito baixas, né? Enfim, nós temos vários problemas. O primeiro problema é o problema de produtividade da nossa economia. A educação média do brasileiro ela é muito inferior à educação média dos países avançados, dos trabalhadores dos países avançados. Para você ter uma ideia, nós só fomos universalizar o nosso ensino básico em 1996, com a Lei de Diretrizes de Base, que criou o Fundeb, que precisa ser aprovado esse ano, precisa ser estendido esse ano. Então, só em 1996 nós fomos universalizar a educação básica para as pessoas, para as crianças terem acesso. Então, nós temos uma população adulta
analfabeta ainda muito grande no Brasil, pessoas que não têm competência básica. O segundo passo, que era melhorar o ensino básico, não aconteceu, né? Então, a pessoa frequenta a escola, mas muitas vezes ela termina o ensino básico, o ensino fundamental, sem competências básicas, sem saber operações básicas de matemática, sem saber escrever, sem saber ler e interpretar o que está lendo. Enfim, isso é muito ruim em termos de crescimento econômico. Por quê? Essa pessoa ela vai crescer ao longo da vida dela, ela vai ser alocada no mercado de trabalho, só que ela vai para empregos de baixa produtividade. Ela vai para o setor de serviços ali, e aquele serviço de mais baixa produtividade, que pagam baixos salários, etc, etc. Então, nós precisamos resolver essa questão da produtividade da economia brasileira. E isso só se faz com investimentos maciços em educação e no longo prazo, entendeu? Não é de um ano para o outro. É uma sequência, né? Então, se isso for realizado agora, isso só vai poder se transformar em frutos para a economia brasileira para a próxima geração, né? Para quem vier depois da gente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o Brasil cresce pouco, insegurança jurídica, né? Isso é um problema da América Latina, né? Não é só do Brasil, mas no Brasil isso é muito presente, que é o desrespeito a contratos, a morosidade para que isso seja resolvido nas instâncias de decisão, na justiça, etc. E isso prejudica investimento. E quando o investimento acontece, o preço do investimento ele é muito mais caro do que seria em países onde você tem confiança, né, de que os contratos serão respeitados. Então, esse é um outro fator que inibe bastante. Terceiro fator que desestimula o nosso crescimento. Uma falta de uma política clara de ciência e tecnologia, né, que implica também na produtividade. Porque o Brasil hoje ele é um país que ele se tornou um ponto fora da curva entre as economias importantes no mundo. Porque ele é incapaz de competir com os países de alta renda na produção de tecnologia de ponta, né? Tirando exemplos aí como a Embraer, tirando exemplos aí que são setoriais, que são também a dedo, selecionados a dedo, o Brasil ele não consegue ter uma indústria de tecnologia de ponta, né? E, ao mesmo tempo, ele não consegue competir com os países asiáticos pelo baixo custo, pela manufatura de baixo custo, que nos anos 70, nos anos 80, nós fomos muito bons nisso, quando nós crescíamos a taxas elevadas. Então, o Brasil ele não consegue competir com China e Índia, por exemplo, na manufatura têxtil, na manufatura de sapato, de calçados, etc., no baixo custo. Por quê? Porque esses países pagam salários muito baixos, né? O salário médio da China, o salário médio da Índia, não há direitos trabalhistas, etc. Também não julgo que seja adequado o que acontece lá, não. Estou apenas constatando. Então, o Brasil ficou um país caro demais para produzir a manufatura de baixo custo e, ao mesmo tempo, ele não conseguiu dar o salto tecnológico para alcançar os países de primeiro mundo, né? E isso, novamente, é uma política de longo prazo, né? Volto a insistir, nós ficamos de fora dos esforços em ciência e tecnologia para o desenvolvimento da vacina, né? Produzir uma vacina é tecnologia, conhecimento científico. Então, isso precisa ser pensado. E aí você tem outros problemas, você tem problemas aí na nossa infraestrutura, né? Não há ferrovias no Brasil para escoar a produção. Quem teve a oportunidade de viajar de carro já por várias vezes, como eu fiz pelo norte do Brasil, entende a dificuldade que é você escoar um caminhão de soja, né? Rodovias em terra ainda, em barro, pontes caindo, colocando a vida das pessoas em risco, né? Enfim, o salto logístico nós não conseguimos dar. Então, nós temos esse problema de crescimento. Nós chegamos na década de 2010 com esse problema de crescimento. E, com esse problema de crescimento, nós passamos por duas crises agudas. Porque nós passamos pela crise Dilma Mantega entre os anos de 2014
e 2016. Foram, acho que, 11 trimestres de queda, segundo trimestre de 2014 até o terceiro trimestre de 2016. E agora a crise do coronavírus, né, que eu gostaria que fosse compartilhado aqui, para que o nosso ouvinte pudesse ver, o gráfico do PIB brasileiro, do IBCBR, que vai mostrar a exata dimensão é o primeiro gráfico que eu passei para vocês, que vai mostrar a exata dimensão do que é um desastre em termos de crescimento econômico, né? Os dados disponíveis, os últimos dados disponíveis são os de abril desse ano, né? Em breve nós vamos conhecer o dado de maio, que nós ainda não temos, mas em termos de capacidade de gerar riqueza, para que se possa distribuir riqueza, que nós vamos ter que discutir uma agenda distributiva importante também, é um desastre de grandes proporções, né? Vocês conseguem pôr o gráfico aí? A gente está pedindo para colocar o Kennedy de co-host aí, que ele compartilha, tá, Kennedy? Eu pedi para o Edu aqui para colocar. Maravilha. Se não tiver... Amigos, o Kennedy já está como co-host já desde o começo da chamada. Já está, Kennedy? Sabe fazer, Kennedy? Ou não? Tudo bem. Não sei não, mas eu aprendo aqui agora e nós vamos continuar. Benito, você falou... Eu tenho duas perguntas para você. Tudo que você disse aí, e é uma pergunta que, enfim, tem várias interpretações, eu quero ouvir a sua. Você falou que a China hoje e outros países, uma das vantagens competitivas é que eles têm mão de obra por um valor menor, por um salário menor. Então, uma pergunta que eu sei que é uma pergunta complicada, mas é a seguinte: direitos trabalhistas travam a economia? Isso é uma pergunta. E a outra, se você puder responder as duas, trazendo um pouquinho para o municipal, eu vejo que a gente fala muito de pós-pandemia, né? Mas o que eu tenho percebido, infelizmente, no Brasil, que é uma realidade diferente da sua, é que a gente tem que ter ações para a pandemia, porque a pós-pandemia, cada dia, está ficando mais longe. Eu não sei se a gente tem fôlego para aguardar. Então, o município hoje arrecada muito menos. Empresas fechando, menos empregos, então o município está tendo menos recursos. Falando de Juiz de Fora especificamente, mas não é uma realidade diferente no Brasil. É possível reduzir custos da cidade em um momento como esse, ou a cidade vai ter que... Porque o que eu percebo é que com a lei da responsabilidade fiscal, os prefeitos que assumirem têm uma grande chance de irem contra a lei, porque, assim, se as pessoas representavam 50% da arrecadação, já está arrecadando 70%, 80%, porque está arrecadando menos. Então, são duas perguntinhas. Direito trabalhista, porque você falou da China, e às vezes eu acho que pode travar um pouco a economia. Isso. O que você acha? Eu fui a favor da reforma trabalhista do governo Temer. Eu vou responder primeiro essa, depois a gente retoma o fio da meada da segunda, aí, que eu acho importante. Eu fui a favor da reforma trabalhista do governo Temer. Por quê? No Brasil, independente de pandemia ou não, o excesso de regras trabalhistas, ele criou vários problemas. O primeiro problema é a questão da judicialização do trabalho, né? Então, o Brasil é campeão mundial de ações. Aliás, é um dos poucos países do mundo que tem justiça do trabalho, né? E tendo justiça do trabalho, ele era o campeão mundial das ações, da judicialização das questões trabalhistas. Então, a reforma trabalhista ela resolveu, em partes, esse problema. A judicialização hoje ela é muito menor do que era antes da nossa reforma trabalhista. Mas, além disso, nós temos outros problemas, né? O segundo problema é a questão da informalidade, que nós temos aproximadamente 50%, isso historicamente, nós temos aproximadamente 50% da nossa força de trabalho que ela está alijada de qualquer direito trabalhista, porque ela simplesmente ela está no mercado informal, ela não tem carteira assinada, não tendo carteira assinada, ela não contribui para a Previdência, né? Ela não tem direito a férias, não tem direito a 13º, ela simplesmente burla a regra.
Entendeu? Então, a reforma trabalhista ela veio um pouco também nesse sentido de corrigir isso. E vinha corrigindo gradualmente ao longo do tempo. Né? Lógico que nós tivemos. Ela foi aprovada em 2017. Nós tivemos 2018 e 2019 só como um laboratório aí dos resultados que ela produziu. Esse ano não serve de base. Né? Esse ano, né, se você pegar aí o segundo gráfico que nós mandamos para vocês, nós devemos ter um desemprego aí de 17% até o final do ano, uma taxa de desemprego muito elevada. E, enfim. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, direitos trabalhistas atrapalham o crescimento econômico? Você tem que dosar a questão. Você não pode fazer algo também que desampare o trabalhador, né? Porque se você desregulamentar demais, aquele trabalhador que tem especialização, ele, de certa forma, ele se protege, porque ele é um trabalhador de alta produtividade, a rotatividade dele no emprego é baixa, e se ele eventualmente for demitido, rapidamente ele se recoloca. Mas aquele trabalhador de baixa produtividade, de 2 salários mínimos para menos, que é a mediana dos nossos salários no Brasil, esse trabalhador ele não tem a mesma sorte. Então, é um trabalhador que, quando perde o emprego, ele demora muito tempo para se recolocar. Então, por exemplo, seguro-desemprego é uma medida essencial, né, para você proteger esse trabalhador. Fundo de garantia, eu acho que é uma medida essencial, né, para você proteger também esse trabalhador. Então, algumas questões que a reforma trabalhista não mexeu, né, que preservou. Então, você tem que equilibrar bem isso. Agora, a melhor política de emprego é crescimento. Né? A melhor política de emprego é crescimento. É lógico que quando você tem litígio judicial em excesso, lógico que quando você tem obrigações trabalhistas em excesso, o estímulo ao crescimento também ele não ocorre. Mas você tem como equilibrar isso daí. Eu acho que foi um pouco que a reforma trabalhista fez. Eu fui a favor dela, sou a favor dela ainda. E penso que depois da pandemia nós precisamos discutir outras questões. O governo Bolsonaro agora está discutindo a desoneração da folha, né? Você tirar impostos sobre a folha de pagamento dos salários. O governo Dilma já tentou isso no passado. Então vocês vão se lembrar aí que em 2010, 2011 foram dados um conjunto de incentivos tributários aí para as empresas em relação à folha de pagamento. Os estudos mostraram que isso foi ineficiente, que as empresas não contrataram mais em função desses estímulos, que isso acabou virando markup. Né? Então, nós não podemos fazer isso agora e isso se tornar uma política de distribuição de rendas avessas, de trabalhadores para empresários, ou, usando o termo clássico aqui, né, para me chamarem de marxista, quando o nosso encontro acabar, do trabalho para o capital, né, uma distribuição funcional da renda aqui entre trabalho e capital. Eu acho que é isso. A segunda questão que você colocou foi sobre a lei de responsabilidade fiscal e a questão dos municípios. Eu vou pedir para você reformular ela rapidamente aqui, para que eu possa... Legal, Benito, é isso mesmo. Na verdade, está arrecadando menos e os custos ainda continuam, pelo menos os custos fixos, que é a grande parte. Eu imagino que muitos prefeitos da próxima, que vai ser agora a eleição municipal, os prefeitos vão assumir já com essa bomba na mão. Porque um dos exemplos é que 60%, a lei diz, que 60% no máximo pode ser gasto com as pessoas. As pessoas não vão reduzir, as pessoas que estão no município contratadas pela prefeitura. Pelo menos não a grande parte. E a arrecadação caiu bastante. Como é que você enxerga isso? É possível reduzir a gestão pública, reduzir ou criar... Acho difícil criar novas formas, né, de arrecadação nesse momento. Não é 60% não, tá? Que a lei de responsabilidade fiscal impõe. Não é o máximo, então? Não, o teto de 60% é o teto global. Isso envolve Ministério Público e Legislativo. O teto legal da lei de responsabilidade fiscal é de 54% para o Poder Executivo, que é o que o Poder Executivo tem direito de manusear. E aí você tem sublimites. Você tem o limite prudencial,
lá no artigo, acho que 21 ou 22, que estabelece um teto, um limite ali, no qual a prefeitura já precisa acionar gatilhos de contenção de gasto com o pessoal quando atinge esse limite. Ele é de 95% dos 54%, então é 51 e alguma coisa, eu não sei a conta de cor. E você tem o limite de alerta, que é o limite de 49% da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí já lá no final da lei, no artigo 60 e poucos, quando é instituído que o Tribunal de Contas precisa notificar a prefeitura sobre o excesso de gasto com o pessoal. Então, respondendo a sua pergunta, eu até tenho esses dados aqui. O que foi feito em termos de gestão pública no Brasil nos últimos 20 anos foi um escárnio muito grande. Por quê? A partir de 2004, 2005, mais ou menos, o Brasil passou por um chamado ciclo de commodities, que não deve se repetir pelos próximos 20 anos. É um fenômeno parecido com esse. Os ciclos de commodities, eles produziram um efeito sobre o crescimento econômico e sobre a arrecadação pública, um efeito cíclico da arrecadação pública. Então, o preço das commodities aumentou demais, o crescimento econômico do Brasil melhorou e o multiplicador disso, o efeito multiplicador disso sobre as receitas públicas foi elevado. Então, se o PIB crescia 3%, em média, a arrecadação pública crescia 6%. O que os gestores públicos dos anos 2000, 2010 fizeram? Eles fizeram uma gestão pública que transformou esse excesso de receita dos anos 2000 em gastos permanentes, principalmente o gasto com o pessoal, né? Qual que é o problema disso? O problema é que quando você cria um gasto de pessoal, um gasto permanente na prefeitura, você não corta mais. E por volta de meados de 2013, o ciclo de receita se inverteu e o ciclo de despesas não. Então você criou uma boca de jacaré ali, que é o que a gente chama, que é o que a gente fala lá no gráfico. Isso nos municípios, mas também nos estados. Não, o governo federal não. O governo federal, o gasto com o pessoal é relativamente pequeno. Mas nos municípios e nos estados, as despesas permanentes continuaram crescendo e as receitas caindo. Os investimentos públicos despencaram, porque a variável de ajuste nesse tipo de cenário é o investimento público, porque ele não tem vinculação, não tem nenhum tipo de vinculação legal. E nós chegamos em 2014 com uma crise financeira dos municípios muito grande. Em 2018, o Rodrigo Maia votou um projeto de lei complementar que permitia aos prefeitos descumprir essa cláusula da Lei de Responsabilidade Fiscal em caso de queda de arrecadação, porque senão dá cadeia, dá uma série de problemas o prefeito que descumpre. Sobretudo, esse artigo, são 3 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que você não pode descumprir na gestão pública. O primeiro é o de despesas com pessoal, de ultrapassar os limites. O segundo é o de endividamento, né? E o terceiro é o de inscrição de resto a pagar nos últimos 2 quadrimestres da legislatura. É você não deixar conta para o outro. Então, a Câmara votou em 2018 esse projeto para aliviar um pouquinho as questões relacionadas aos prefeitos que não estão conseguindo pagar suas folhas de pagamento, etc. E aí você tem, hoje, um guarda-chuva jurídico que protege os prefeitos que estão saindo, que é o decreto de calamidade pública, né? Então, o artigo, acho que 168 da Constituição, se não for 168, é o 167, tá, gente? Às vezes eu falo o artigo aqui e não é o artigo que eu estou pensando, mas é o artigo de baixo, tá? Tá ali, naquele pedaço da Constituição. O artigo 168 da Constituição estabelece a calamidade pública. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que, diante da calamidade pública, esses limites eles podem ser descumpridos, né? E o prefeito ele ganha o dobro de tempo previsto em lei para poder retornar a esses limites. Mas, de fato, é uma situação dramática, a arrecadação que já vinha estagnada, né, do período de inflexão do ciclo de receitas. Agora ela está em queda, ela está despencando. A impressão que eu tenho é que o projeto de socorro
que foi votado pela Câmara e pelo Senado, proposto pelo Paulo Guedes, ele é insuficiente para poder salvar esses estados e municípios. Novos projetos de readequação financeira dos estados e municípios vão ter que ser pensados, né, em breve tempo, em pouquíssimo tempo. O governo federal vai ter que socorrer de novo, né, porque esse é o problema. Você faz um programa de auxílio que não resolve o problema, depois você tem que fazer outro. Então, vão se discutir ali plano Mansueto, vai se discutir ali privatizações, principalmente nos estados, né, nas prefeituras que tiverem, por exemplo, autarquias de oferta de água, vão se discutir uma série de medidas nesse sentido, e as prefeituras, particularmente, elas têm um instrumento para poder burlar, a médio prazo, essas dificuldades financeiras, que são seus próprios instrumentos tributários. Né? Por que eu estou dizendo isso? Como a Constituição garante que o governo federal e o governo dos estados eles precisam repassar parte da sua arrecadação tributária aos municípios, muitos desses municípios incorreram naquilo que a gente chama de baixo esforço fiscal. Eles não utilizaram, historicamente, os seus instrumentos de política tributária, que são 4: IPTU, ITBI, ISS e taxas. Né? Os municípios eles simplesmente cobram valores irrisórios dos contribuintes, etc. E eu acho que, por exemplo, a discussão sobre IPTU progressivo é uma boa discussão para a gente travar no âmbito dos municípios. É uma discussão que eu travei em Uberlândia em 2013, 2014, ali no âmbito de uma discussão que teve lá. Né? Tem até um paper que vai ser publicado agora, que eu escrevi sobre isso. Então, o IPTU progressivo é uma forma de você tentar sanar essas dificuldades ali, mas de uma forma a preservar quem não pode pagar. Né? Você não pode, nesse momento, querer aumentar a carga tributária em cima da população mais carente. Você precisa tributar em cima de quem tem capacidade de pagamento. E a gente sabe que nos municípios ali existe uma dinâmica de especulação imobiliária, não em todos, né? Aí eu já estou falando mais dos médios para grandes municípios. Existe uma dinâmica de especulação imobiliária, de rentismo em cima de propriedade que precisa ser enfrentada, e isso pode ser enfrentada por esse instrumento dos municípios. Bacana. Ô, Benito, só para informar que a gente já está caminhando para o final, né? Foi um bate-papo muito bacana. E uma informação também, o Edu me passou aqui como é que faz os gráficos, né? Como é que compartilha os gráficos aqui, se você quiser falar rapidamente. E eu queria também fazer uma pergunta do Flávio, um colaborador nosso lá da Bahia. Aí você pode ficar à vontade também para como você achar melhor. Só achar a pergunta dele aqui de novo, que agora pode mandar a pergunta dele. E eu, particularmente, tenho tempo, tá, gente? A conversa tá boa, se vocês quiserem estender, não tem problema. Maravilha. Deixa eu só mandar essa perguntinha dele, porque eu achei bem interessante. Ó. A geração de novos impostos, como a CPMF, é uma solução ou é melhor reduzir encargos tributários para as empresas, dando fôlego para se reestruturar? Essa é a pergunta dele. Essa é uma pergunta muito importante também, porque o Brasil ele não vai escapar da CPMF. Né? Por mais que eu detesto ter que reconhecer isso, fui contra a CPMF, a recriação da CPMF durante todo esse período. A gente precisa lembrar que a Dilma tentou recriar isso lá atrás, a gente precisa relembrar que o Temer tentou recriar isso lá atrás, e agora o Bolsonaro mais o Guedes estão dizendo que não, mas o fato é que os dados se impõem. A Câmara votou o chamado orçamento de guerra, né? A PEC do orçamento de guerra, que permitiu o governo gastar a quantidade que fosse necessária para poder organizar os gastos da pandemia, de forma a não elevar tributos. Né? Isso está sendo financiado via emissão de dívida pública, que, em última instância, se não for adquirida pelo mercado, vai ser adquirida pelo Banco Central. Então, é um processo de emissão indireta de moeda nesse instrumento criado pela Câmara aí. Qual que é o problema? A PEC de guerra ela tem prazo para acabar. Né? E como todos os demais países do mundo, nós vamos sair dessa pandemia com a dívida pública muito elevada. Compartilha para mim o gráfico 3 aí, se você tiver
facilidade. O gráfico da dívida pública aí, que eu mostrando isso para vocês, vai ficar um pouquinho mais fácil de explicar qual que é o grande problema, dessa questão. Então, a nossa dívida pública, que já vinha numa trajetória crescente do final do governo Dilma até agora, ela vai apresentar um outro crescimento. A nossa projeção aí no cenário base é que ela chegue a 98% do PIB em 2 anos, mas pode ser que ela chegue aí no cenário pessimista a 117% do PIB. Esse não é um problema em si. A dívida pública sair dos 76% do PIB e ir para 100% do PIB em 2 anos, ou ir para 110% do PIB em 2 anos, não é um problema em si. O problema é se essa trajetória não for interrompida. Então, para que essa trajetória seja interrompida, algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, é a economia crescer, né? Porque se o PIB cresce, né, o denominador da dívida PIB vai crescer, a relação vai diminuir, né? Vocês entendem isso? Caso o PIB não cresça, que eu acho que é o cenário provável da economia brasileira, ou o gasto público tem que cair, ou os impostos têm que aumentar, né, para que o governo não continue se endividando, né, e essa relação não seja explosiva ao longo do tempo. Correto? Então, esse é o grande problema hoje. Como nós vamos fazer, num cenário de crescimento muito baixo, para reduzir a dívida PIB? Para reduzir... Compartilhou aí, desculpa? Foi o gráfico? Eu não estou vendo, mas se tiver compartilhado para o público, está ótimo. A tela do seu celular, Kennedy. Abrir o gráfico e compartilhar. A tela do seu celular... Eu estou aprendendo também, galera. Muito bom. E aí foi. Foi? Dívida pública. Dívida pública. Interna, série mensal. Essa é a grande vantagem, né? A nossa dívida pública ela é interna e ela é financiada por reais, né? Não é o problema da Argentina hoje, que tem a maior parte da sua dívida pública financiada numa moeda que eles não emitem, que é o dólar. Então esse é o grande problema. Você precisa estabilizar essa trajetória. Essa dívida pública ela pode crescer no curto prazo, mas ela não pode continuar crescendo no longo. E para ela não crescer no longo, você tem 2 coisas. Ou você tem que crescer o PIB, né, que eu não creio que vai acontecer, ou você tem que reduzir gasto. Né, e reduzir gasto ou aumentar imposto. Você tem que gerar superávit nas contas do governo. O problema é o seguinte, nós acabamos de fazer uma reforma da Previdência. Né? Então, quando você abre as contas do governo federal, o maior item de gasto é Previdência Social. Né? É o INSS. Nós acabamos de fazer uma reforma nesse regime e nós não vamos conseguir fazer outra. Entendeu? Tão cedo. Ela vai ter que entrar de novo na agenda de discussão, mas não pode ser agora. Né? O segundo maior item de gasto é o gasto com o pessoal do governo federal, alguma coisa próximo de 300 bi. Esse gasto ele já vem sendo estrangulado ao longo dos últimos anos pela PEC do teto dos gastos. Então, não tem havido grandes reajustes de salários ao longo do período recente no Brasil, exatamente porque a PEC do teto, que eu sou a favor, ela disciplinou o crescimento desses gastos. E mais do que isso, né, o Paulo Guedes propôs o congelamento por 2 anos do salário desses servidores, o que deve dar uma economia de 30 bi. O fato é que nós precisamos de um esforço fiscal na casa de 300 bi para equilibrar a relação dívida-PIB. Eu escrevi um artigo recente sobre isso também, posso mandar para vocês, onde a gente demonstra como que nós chegamos nessa conta. Então, 300 bi, você tira 30 dos funcionários públicos dos reajustes. Né? Você tira ali mais 60, 70, que é o que deve ser economizado no curto prazo com a Previdência. Sobram 200 bi. Né? De onde você vai tirar esses outros 200 bi? Do Bolsa Família? Né? O investimento público já está no nível mais baixo da história. Vai tirar do Bolsa Família, das pessoas de baixa renda? Não dá. Então, me parece um pouco inevitável não haver aumentos tributários no pós-pandemia.
E aí, quando você vai fazer uma análise dos impostos que podem ser elevados e tudo, o que tem capacidade de arrecadação é a CPMF, né? É o que tem a capacidade de arrecadar em torno de 140, 150 bi, segundo os cálculos dos técnicos do governo. Então, qual que é a minha proposta? É que, se for criar a CPMF, que se crie ela novamente provisória, por 5 anos. Entendeu? Por quê? Após 5 anos, as economias referentes à reforma da Previdência, elas vão começar a se tornar maiores, né? Porque a reforma da Previdência ela é necessária, mas ela não resolve o problema fiscal de curto prazo, porque ela só vai incidir sobre quem vai se aposentar. Ela não incide sobre quem já está aposentado. Então, conforme as pessoas forem se aposentando pelas novas regras e as pessoas que estavam aposentadas pelas regras antigas forem morrendo, deixando de receber o recurso, a economia da Previdência ela vai aparecer nos dados do governo. Não é que eu estou desejando que as pessoas morram para que esse superávit aconteça, não, tá, gente? Eu estou só constatando que isso vai acontecer naturalmente ao longo do tempo, né? Aquele estoque de pessoas, funcionários públicos que recebiam ali aposentadoria do tempo da ativa, com paridade, com integralidade, isso aí, dentro de 15, 20 anos, não vai existir mais no caixa da Previdência. Então, a conta vai se equilibrando. Então, você cria um imposto de curto prazo temporariamente, na minha opinião, a CPMF, para impedir que a dívida pública ela exploda, né, e que você tenha aí uma reversão da taxa Selic, que aí seria muito ruim. A Selic hoje está em torno de 2%, voltasse ali para aquela casa de 2 dígitos e tudo. E aí você cria um processo de dominância fiscal que se autoalimenta, né? Porque você não realiza um superávit primário, isso vai gerando mais dívida, e essa maior dívida vai exigindo um custo de financiamento maior, e aí o gasto com juros e amortizações vai crescendo cada vez mais, e isso vira uma bola de neve que vai virar mais dívida no futuro, e, enfim, e aí você perde completamente o controle da situação, e isso nós precisamos evitar a todo custo no Brasil, porque senão o resultado disso é um calote, que é o que está acontecendo na Argentina, né? E aí você destrói a confiança completa no país, ou é a emissão monetária que vai criar inflação, né? E a volta ali dos anos 80, a volta ali daquele cenário horroroso que o Brasil viveu, que nós não queremos viver de novo. Então, essa é a minha proposta de curto prazo. Tirando isso, você tem mais 2 frentes que você precisa atuar, que o governo brasileiro precisa atuar. A primeira frente é uma frente de formalização da economia. Entendeu? Como eu disse, nós temos 50% da nossa força de trabalho na economia, fazendo bico em trabalhos informais. Se você faz um esforço de formalização dessa mão de obra, desses setores, para a economia formal, automaticamente você coloca mais pessoas para contribuírem com o sistema, né? Com o sistema tributário do país. A reforma tributária deve ajudar muito nesse aspecto. A reforma tributária que nós ainda não conhecemos, o projeto do governo, mas o projeto da Câmara, o projeto do Senado ali que cria o IVA, que simplifica e tudo, não é redução de carga, não. É simplificação para a pessoa saber quanto ela paga, né? E você diminui também a insegurança jurídica sobre a incidência tributária. Que da mesma forma que você tinha a judicialização do trabalho que eu citei lá atrás, você tem a judicialização tributária sobre regras que são confusas, né, sobre regras que são heterogêneas dos setores da sociedade. Então, a reforma tributária deve ajudar nesse processo de formalização da nossa economia, e a nossa economia caminhando para uma ampliação da sua base formal, isso vai naturalmente impactar as receitas públicas, né? Naturalmente. E a terceira questão que eu acho que precisa ser enfrentada para resolver o problema da dívida pública é exatamente a ideia das desonerações tributárias, né? Ou, para chamar aqui no português claro, o Bolsa Empresário. O Brasil gasta atualmente, segundo dados da Receita, quase 300 bilhões por ano em renúncias fiscais que são dadas a setores, a diversos setores. Setor automobilístico, setor agrícola, né, o Fundo Rural, teve agora no governo do Temer a redução da alíquota. Qual o valor? Desculpa, qual o valor que o Brasil gasta? Desculpa.
O Brasil gasta... O último dado que a Receita divulgou é o de 2018, né? Os demais dados são previstos. Mas alguma coisa entre 280 e 300 bi por ano é o que o governo gasta para... não é gasto, né? Na verdade, é uma renúncia de receita que o governo compartilha com o setor privado, com setores de produção. E aí entra uma infinidade de programas, né? Inovar Alto, que é o programa destinado à indústria automobilística. E você vê que não resolve. A Ford foi embora do Brasil, né? Você vê que não resolve. A indústria você não segura a indústria por aí. Você tem o próprio Simples Nacional, é um programa de renúncia fiscal muito grande. Em qualquer país do mundo, uma empresa optante pelo Simples, ela teria um faturamento de $100 mil. No Brasil, são 4 milhões de reais para você ser optante pelo Simples. Então, muitas questões nesse sentido precisam ser enfrentadas para que o Brasil possa evitar um colapso maior das suas contas públicas aí do que já está pintando aí no horizonte de curto prazo. Sensacional, Benito. Acho que foi muito enriquecedor. Eu só gostaria, assim, de, não sei, os demais, se a Fernanda, mais alguém quer fazer algum comentário. Esse ano, nós estamos em ano eleitoral, né? Querendo ou não, isso vai ter que ser discutido em algum momento, e nós vamos ter novos postulantes a prefeito, né? E vereadores também, por todo o Brasil. Você já ilustrou em vários momentos como vai ser o novo enfrentamento dessas pessoas, né? Mas, assim, uma dica, talvez, que se você pudesse dar uma dica hoje para os que vão assumir, né? Claro que é uma previsão, mas os que vão assumir em janeiro no cargo executivo, de tentar driblar aí um pouco, porque as coisas acontecem mais no município, né? Então, trazendo mais para o município mesmo. Qual é a dica que você daria para o postulante a prefeito ou um prefeito eleito em 2020? Eu fiz uma postagem no meu Facebook, aliás, estão todos convidados aí, quem quiser me encontrar, para a gente continuar discutindo essas questões. Benito Salomão, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar nós estamos. No LinkedIn. Eu fiz uma postagem esses dias no Facebook, porque eu vi que eu recebi muita solicitação de amizade de pré-candidatos a vereador da minha cidade, no Uberlândia. E o pessoal ali, uns nesse ativismo do Bolsonaro aí, de abrir comércio e tudo, outros com outra linha de pensamento e tudo, mas todos se apresentando como pré-candidatos já. E aí eu fiz uma provocação, né, espero que eles tenham lido, que é o seguinte: você quer ser candidato a liderar um processo político num momento conturbado como esse, em nome de quê? Então, assim, isso é uma pergunta de foro íntimo de cada um, né? Não dá para querer ocupar o espaço simplesmente por ocupar. O Brasil está cansado de lideranças fabricadas, né? Então, nós tivemos aí uma década perdida, mas não foi só uma década perdida, foi uma década frustrada, porque nós fabricamos a Dilma, que não tinha a menor condição de ser presidente da República, né? Eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu já dizia isso quando ela era ministra da Casa Civil. E agora nós fabricamos o Bolsonaro, que não tem postura nenhuma de presidente da República, que também não tem a menor condição de ser presidente da República, que está imprimindo um grande mal à nossa nação. Então, antes das pessoas quererem se voluntariar a assumir, a liderar, ainda que localmente, ainda que no seu microcosmos ali, o processo político, ela quer liderar em nome de quem e para onde? Né? Qual é a sua visão de uma sociedade? Eu tenho a minha visão de sociedade. Eu sou alguém que acredita em prosperidade econômica, conciliada com justiça social e distribuição de renda, e com responsabilidade no lidar com o dinheiro público, né? Porque não dá para ser como a esquerda tradicional sempre foi, de defender justiça social à custa do esgarçamento da capacidade do Estado de investir, da capacidade do Estado sobreviver, né? Colocar o próprio Estado em risco, em situação pré-falimentar. Também não dá para ser o liberalismo ultrapassado do Paulo Guedes, o liberalismo de almanaque do Paulo Guedes, de achar que é simplesmente cada um por si, Deus por todos, né? E que a seleção natural do mercado vai solucionar
os problemas da nossa sociedade. Não é isso. Então, eu quero liderar o meu processo político, o processo político local na minha cidade, para quem e para onde, entendeu? E, a partir disso, construir plataformas de políticas públicas que sejam viáveis. Dialogar com a área técnica, eu acho importante. Eu acho importante que os partidos voltem a ter quadros técnicos. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp, eu raramente olho o grupo de WhatsApp. Aliás, você sabe disso, né? A gente está em alguns grupos de WhatsApp juntos, você sabe que eu não sou de ficar criando polêmica em grupo de WhatsApp, não. Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp de empresários, lá de Uberlândia. E ele sempre com aquela visão, né? Porque o empresário ele tem a visão que ele carrega o país nas costas. E ele não sabe que, na verdade, muitas vezes ele não sabe que, na verdade, ele é o empresário mais caro do mundo para o contribuinte brasileiro. Né? Quando você chega e conta para ele que ele custa quase 5% do PIB, né, para os cofres públicos, é um choque. E eles estavam nessa discussão, né, o Zema, porque tem que acabar com político profissional, tem que colocar só gestor, tem que ser empresário para assumir prefeitura, para assumir isso, assumir aquilo. Aí eu peguei, mas por que tem que ser empresário? Olha o trabalho que o Zema está fazendo. Eu peguei, mas que trabalho? O Zema está fazendo um trabalho tão extraordinário assim? Eu falei, está ruim? Eu falei, não está ruim, mas também não está melhor do que os políticos tradicionais. Você vai falar que o Zema está lidando com essa pandemia melhor do que o Caiado, melhor do que o Dória, melhor do que o Eduardo Leite, melhor do que o Rui Costa na Bahia, né? Para não falar que eu falo só dos governadores de direita. Vai falar que o Zema está fazendo um trabalho melhor? Pode não estar fazendo um trabalho pior, não sei, eu não estou aí para julgar, mas melhor também não está. Então, essa discussão que precisa ser empresário me parece um certo sofisma. E aí, você olha para o processo de desconstrução e da criminalização da política que aconteceu no Brasil e que eu particularmente sou contra. Porque o ministro da Fazenda que fez o Plano Real era um político de carreira. Era um acadêmico de carreira também, mas também era um político de carreira, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? Foi embaixador, foi ministro, é um homem de carreira de Estado. O Serra é um homem de carreira de Estado. Foi bom em todos os cargos que ocupou. Foi bom como prefeito, foi bom como governador, foi bom como ministro da Saúde, como ministro do Planejamento, como chanceler. Né? A Marina Silva, o Cristóvão Buarque, do nosso partido, que foi um bom ministro da Educação, foi um bom governador. Então, assim, nós não podemos criminalizar a atividade de Estado. Porque você vai pegar um empresário que acha que vai resolver uma questão de política pública da forma como ele resolve as questões de foro particular dele, não é assim. Né? Porque no setor público você tem um conjunto de normas, você tem um conjunto de instrumentos, de instituições que você precisa respeitar, porque senão você vai se dar muito mal. Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas que querem assumir cargos de chefia, entendeu? Cargos de liderança política, cargos eleitos. Se você quiser fazer algo sustentável, você tem que liderar em nome de alguma coisa. Né? Você precisa liderar em nome de alguma coisa. Você precisa ter o seu projeto piloto de sociedade. Você precisa representar um projeto de sociedade. Tá? Educação, meio ambiente. Hoje não dá para lidar com uma coisa só, né? Você vê, nós falamos de várias coisas aqui e não falamos de meio ambiente, que é extremamente importante. Enfim, você precisa encarnar isso, né? E precisa persuadir o eleitor, né? Num momento que está extremamente difícil. Eu até comprei esse livro aqui, vou tentar mostrar ele para vocês. Ainda não comecei a ler, não. É esse. O título do livro, ele é de um prêmio Nobel de Economia. Chama Argumentando com Zumbis. Né? Você precisa ser persuasivo, né? Você precisa fazer o eleitor entender, num tempo de informações fluidas, que aquilo que você está fazendo é para o bem dele. Você precisa pegar um cidadão ali que veste camisa canarinho, camisa da seleção amarela e vai fazer protesto, pedindo para fechar o STF, que a quarentena é para o bem dele. Você precisa convencer esse cara. Né? O pessoal vira para mim e fala, poxa, Benito, mas você aguenta a bucha o dia inteiro aqui dos eleitores do Bolsonaro, te xingando, te aloprando, e você não bloqueia. Mas é claro que eu não bloqueio, porque se eu bloquear, cada vez mais esse cara vai estar refém do Olavo de Carvalho. Cada vez mais esse cara vai estar refém desses
desses blogueiros de extrema direita aí, dessa visão empobrecida de mundo, dessa visão tosca. Então você tem que manter eles por perto, né? E tentar persuadi-los meio que minimamente, né? Esse é o papel da liderança política. Eu sei que eu estou me extrapolando aqui, mas se vocês não me tolerem a fala, eu vou falando, entendeu? É porque a gente está aqui também todo... É um assunto muito importante, mas eu queria passar a fala para a Fernanda também. Boa noite, Fernanda. Ela quer te fazer uma pergunta, e aí a gente já vai caminhando para o final mesmo, vamos ter mais uns 10 minutinhos aí. Então a gente aproveitar ao máximo a sua presença aqui também. Vai lá, Fernanda. Boa noite, Benito. Um prazer imenso em falar com você. Peço desculpa a todos aí pelo atraso, né, de eu ter entrado nesse nosso bate-papo. Excelente sua explanação, Benito, principalmente no meio que nós estamos vivendo, que é o meio político, né? A população está desacreditada, essa é a realidade. Eu acho que falta boa vontade. A gente não pode generalizar, né, todos os políticos, mas a maioria, posso lhe dizer que falta boa vontade, comprometimento em relação aos seus eleitores, que os colocaram lá. E principalmente no âmbito social, que é uma bandeira que eu defendo muito aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, voltando ao tema aí do nosso bate-papo, em relação à economia, a gente sabe que nós estamos enfrentando um momento dificílimo, né, mundialmente, em relação a essa pandemia. O pós-pandemia, qual a sua visão sobre o pós-pandemia? Quanto tempo vamos demorar, mais ou menos, para recuperar esse nosso orçamento, vamos dizer assim? 10, 15 anos, né? Está dando para entender? Só fazendo um gancho na sua pergunta, que é muito boa, ele já até falou algumas coisas ao longo do tempo, agora ele vai sistematizar isso. Quais são os empregos do futuro, Benito, para equilibrarem aí essa nova economia, né? Pode ser chamada assim. Olha, Kennedy, nós não vamos conseguir terminar isso em 10 minutos, não, viu? Eu já vou te avisando, você segura o tempo aí mais um pouquinho. Quero dizer para você, Fernanda, em primeiro lugar, que as previsões que nós rodamos e que estão nos gráficos que eu passei para o Kennedy, depois o Kennedy pode compartilhar os gráficos com vocês, é que, em termos de produto, nós não voltamos para o nível de atividade econômica que nós tínhamos antes da pandemia em menos de 2 anos. Então, pelo menos até 2022, nós vamos estar lidando com um nível de atividade abaixo do que nós tínhamos antes. No melhor dos cenários, entendeu? Porque no meu cenário base, a economia cai e anda de lado. O que é andar de lado? Você vai cair e você vai continuar crescendo 1%, 1,5%, 0,5%, até o próximo ciclo, até a próxima crise. Por quê? Porque não existe um esforço, nem do ponto de vista do pensamento, que está muito concentrado nessa discussão de ajuste fiscal, nem do ponto de vista dos formuladores de política pública, de quem governa o Brasil, para levar esse país a um crescimento e a um emprego, e a um aumento do emprego. E os impactos sociais disso são muito fortes, né? Por quê? Havendo desemprego, a violência urbana aumenta, né? Havendo desemprego, a pressão por serviços públicos ela vai aumentar. Cada vez mais pessoas vão depender do SUS, cada vez mais pessoas vão depender da escola pública, né? E cada vez mais estados e municípios, que são quem ofertam, de fato, esse serviço na ponta, vão ter menos dinheiro para poder financiar esse serviço. Não é uma equação simples de resolver. Não é uma equação simples de resolver. Não creio que há receitas prontas para resolver isso. Né? Isso vai ter que ser construído ano após ano. Eu estou terminando de ler esse outro livro aqui. Gente, eu estou mostrando os livros para vocês aqui. Depois vocês comprem os livros e leiam também. Viu? É para o nosso ouvinte aqui saber que tem. Esse livro aqui é de outros 2 prêmios Nobel de Economia, Animal Spirit. Eu estou terminando de ler ele, e ontem, particularmente, eu li um capítulo no qual o Schiller mais o Arkeloff, que são os autores, narraram quais foram os processos de reforma da China, né, que tornaram a China de um país pobre e miserável no final dos anos 70 para uma potência que cresceu
por 25 anos ininterruptos ali a taxas elevadas. Então, você tem muitas reformas que foram feitas ao longo de muitos anos. É lógico que a China é autoritária, é mais fácil fazer reforma lá do que aqui. Aqui precisa obedecer à liturgia do processo legislativo. Então, nunca o processo de estudo, de compreensão da realidade e da persuasão foi tão importante como agora. Porque se nós acreditamos que a democracia é um valor que precisa ser preservado e que as mudanças para melhorar a sociedade elas precisam se dar dentro das regras dos princípios democráticos, nós temos a necessidade de ser persuasivos. Nós temos a necessidade de ter interlocução com grupos que pensam diferente de nós, né? Sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, nós temos essa necessidade. Isso é importante. Então, nós precisamos de imprimir uma ampla agenda de reformas no Brasil, para muito além da reforma trabalhista que foi feita, da tributária que será feita, da PEC emergencial. Nós precisamos criar um novo estado de confiança que seja capaz de garantir um ambiente de negócios razoável, paralelamente à justiça, à preservação das garantias sociais e justiças sociais que a nossa Constituição determinou, né? Como isso vai ser feito? Isso precisa ser construído aos poucos, não há uma receita pronta. Agora, sobre a questão do Kennedy, né, que é fundamental. Kennedy, existe um livro, esse livro não está aqui não, esse livro está na minha biblioteca lá em casa, em Uberlândia, que se chama A Quarta Revolução Industrial. O autor desse livro é o chair do Fórum Econômico Mundial, é um economista chamado Klaus Schwab, e ele fala exatamente dessa nova economia, desse mundo do século XXI, né? São transformações que já vinham ocorrendo antes da pandemia. A primeira e a segunda revoluções industriais, elas substituíram trabalho humano por máquina, por tecnologia. Mas o trabalho humano que foi substituído na primeira e na segunda revolução industrial pela tecnologia foi o trabalho humano físico. Entendeu? Então você tirava ali 100 homens da lavoura e colocava um trator que fazia o trabalho dos 100 homens. Estou exemplificando, né? Você pegava ali numa fábrica de têxtil 100 costureiras e você colocava uma máquina de tecelar a vapor, né? Ou a carvão, sei lá, e que substituiu o trabalho dessas costureiras. Então as economias elas migraram rapidamente de um processo cuja concentração da mão de obra ela estava presente nos setores agrícola no primeiro momento e industrial no segundo momento, para uma economia de serviços, né? Que são as economias tal qual nós as conhecemos, entendeu? Economias de serviços de todo tipo, serviços médicos, serviços jurídicos, serviços de mais baixa produtividade, etc, etc. Esse processo se deu nas economias avançadas, esse processo está se dando nas economias emergentes, como a nossa. A quarta revolução industrial, a terceira revolução foi a revolução das comunicações, etc., que permitiram, por exemplo, a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu em Vancouver, vocês em Juiz de Fora, e a gente conversando, e pessoas certamente em vários lugares do Brasil ou até do mundo nos acompanhando. Isso foi fruto da terceira revolução industrial. A internet como um bem disponível ao público, pode parecer que não, né, porque é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, mas ela foi disponibilizada ao público apenas em 1994. Quer dizer, é de 26 anos para cá. Então, agora nós estamos num mundo de quarta revolução industrial. Isso é ruim? Não, isso é ruim, isso não é ruim, e também não é um processo que seja reversível, né? Não é um processo que está sob controle da política pública coordenar esse processo. Esse processo ele vai se impondo naturalmente no organismo social. O que é a quarta revolução industrial? É você substituir trabalho humano pela máquina, mas não aos moldes do que aconteceu na primeira e na segunda revoluções, nas primeiras e segundas revoluções industriais. Agora você substitui trabalho intelectual humano
pela máquina. É isso que faz o Big Data, né? É isso que faz os algoritmos. Isso que fazem os algoritmos. É isso que faz a inteligência artificial. Então, eu, por exemplo, aqui hoje você tem no smartphone, você resolve problemas aqui de transferências, você resolve problemas de consulta de saldo, tal. A agência física do banco, ela passa a ser desnecessária, né? Não por acaso, cada vez mais, né? O Banco do Brasil, na minha cidade, fechou 3 agências recentemente, né? Isso é concurso que deixa de ser aberto, etc, etc. Qual que é o problema? Essa revolução, ela desemprega, porque o trabalhador que saiu do campo e veio para a indústria, e que saiu da indústria e veio para o serviço, agora ele vai sair do serviço e ele vai para onde? Então, nós precisamos pensar políticas públicas para esse cenário. Redução de jornadas é importante, né? Redução, enfim, nós temos que pensar um mundo sobre isso. Não é uma tarefa trivial, nem é um assunto que eu domino tanto, né? Mas a gente vê, claro, quando você vem para um país avançado, você vê claramente de que forma isso está se dando, o Kennedy. É tudo pela internet. É tudo pela internet. O meu pai, ele é corretor de imóveis, e ele virou para mim e pediu para eu procurar um corretor aqui, ver preço de imóvel aqui e tal. Eu falei, pai, isso não existe mais. O papel do intermediador está acabando, né? Então, ele, um homem mais antigo, tal, 60 anos, na cabeça dele, ele tem aqui em Vancouver, igual nós temos lá em Uberlândia, um local onde os corretores ficam, você chega, o local físico. Não é assim, é o WhatsApp, é informação instantânea, entendeu? É cartão de crédito, você passa o número do cartão, o sistema de pagamento já liquida na hora. Você tem uma noção aqui, você tem um aplicativo, como se fosse o Uber, você tem o Uber também. O Uber entrou recentemente aqui, não tinha. Mas você tem um aplicativo aqui que você abre o mapa e você aluga o carro. O carro fica parado na rua ali, você encontra o carro mais próximo a você e você aluga o carro pelo aplicativo, chama Evo, né? São os carros todos similares aqui. Você chega no carro, a chave já está lá dentro. Você pega o carro, dirige o carro, deixa o carro no lugar onde você precisa ir, e tudo é assim que é feito. Então, assim, essa é a economia do século XXI, entendeu? Cartão de ônibus, mesma coisa. É tudo autoatendimento. Você não chega num lugar ali onde tem um guichê e a pessoa te recebe ali, te dá o troco. É tudo transação eletrônica. Qual que é o emprego do futuro nesse cenário? Não sei. Né? Eu acho que nós vamos ter uma grande dificuldade para gerar emprego para todo mundo nesse cenário. Né? Nós vamos ter uma grande dificuldade para gerar emprego para todo mundo. E aí nós vamos ter que Eu acho que, na verdade, surgem novos empregos. Né? Acaba que a inteligência das coisas ela tira de um lugar para colocar em outro, porque não vai deixar de existir, né? Os seres humanos, mas será que nós temos escala? A grande questão porque nós temos o problema do mundo hoje é a escala. Né? Os desafios da humanidade eles vão mudando ao longo da história. Então, no século XVIII, o mundo não tinha escala, né? Mas já se preocupava. Se você pegar, por exemplo, o livro do Malthus, né? Um ensaio sobre a população, o Malthus já se preocupava que nós não íamos conseguir produzir alimentos para uma população que cresceria em projeção geométrica. E isso acabou não acontecendo. O mundo hoje consegue produzir alimentos para toda a sua população, em que pese ainda tenhamos 800 milhões de pessoas, 700 milhões de pessoas quase, vivendo na fome, na insegurança alimentar. A grande questão é o seguinte: nós vamos conseguir criar novos empregos com novos formatos, para uma escala de uma população que está chegando a 10 bilhões de pessoas. Né? Se a gente não conseguir, se a gente falhar em relação a isso, nós teremos novos desafios aí que vão se impor naturalmente para a perpetuação da humanidade, né? Inevitavelmente, né? Porque nós teremos ali um contingente muito grande de pessoas alijadas do capitalismo, né? Alijadas da própria subsistência, dos meios para subsistir. Então, nós vamos ter que pensar também numa sociedade que contemple pessoas que não sejam
que não sejam, digamos assim, contempladas pelo trabalho. Aí eu vou falar isso aqui, alguém vai ver e vai falar, esse cara é comunista. Não, não é isso. Não é isso. Mas nós vamos ter que lidar com fatos objetivos e contemporâneos da nossa existência, né? Nós vamos ter que lidar com isso. Nós temos uma transformação tecnológica em curso. Isso não depende da vontade humana, né? Cada vez mais transformações tecnológicas, elas vão se dissolver, elas vão se não é o termo que eu queria usar, não, mas elas vão se dissolver no uso cotidiano das pessoas mais rapidamente. Isso aumenta a produtividade da economia, mas, ao mesmo tempo, isso desemprega, né? Então, nós não podemos deixar ninguém para trás. Mas são provocações intelectuais, eu não vou tomar mais o tempo de vocês aqui, porque eu sei que quase 1h30 de programa, né? Está maravilhoso, mas, na verdade, a gente está realmente caminhando para o final. Vou te dar um minutinho aí para fazer algumas considerações finais mesmo, uma dica, alguma coisa que você queira deixar para os ouvintes ou para a gente mesmo que está aqui na sala. Um minutinho, viu? Um minutinho. Não, eu só quero agradecer. Agora eu vou realmente ficar... Manda as suas redes para a gente também, Benito, suas redes sociais para a gente acompanhar, por favor. Ótimo. Meu nome é Benito Salomão em todas as redes, né? No Twitter, no Facebook. Tem o Facebook, tem a página e tem o perfil, né? O perfil já está quase chegando naqueles 5.000 amigos, então em breve eu não vou conseguir adicionar mais ninguém. E o LinkedIn, o Instagram, Benito Salomão em todas. Vai ser muito fácil de me achar. Tem lá o site também, né? benitosalomão.com.br. Sim. É importante falar. O meu site, www.benitosalomão.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todo o meu acervo. Sejam entrevistas, sejam quase 200 artigos de imprensa que eu escrevi, sejam os artigos científicos também. Então, nos artigos científicos, a gente trabalha ali com rigor metodológico, com dados, etc., para quem quiser discutir algumas questões aí que foram tratadas aqui de forma mais técnica. Então, meu site. Agora, as redes vai ser um prazer ter vocês todos comigo lá, né, de Juiz de Fora, para a gente continuar esse diálogo, né? Então, tirando isso, eu queria só agradecer mesmo, né, a oportunidade. Eu falo muito, mas é porque eu gosto, né, do assunto, então acho que deu para vocês perceberem que eu gosto. E é isso aí. Desejo a vocês aí uma ótima sorte aí no movimento Engaje-se. Eu acho que nós temos que levar cidadania e responsabilidade social e coletiva para a nossa população mesmo. Uma das coisas que eu sinto falta no Brasil, e vendo a reação dos canadenses aqui frente à pandemia, é que o canadense tem um senso de responsabilidade coletiva que nós ainda não conseguimos encontrar no Brasil. Quem achatou a curva do coronavírus no Canadá foi a população, não foi o governo. O governo só deu as orientações e as condições materiais para que a população fizesse o distanciamento social. E a população respeitou isso e adotou as orientações. É por isso que nós ficamos 2 meses só em quarentena e o país já está inteiro reaberto. Então, levar esse senso de cidadania para as pessoas é extremamente importante. Então, eu termino parabenizando todos vocês. Benito, bom, em nome do Engaje-se, né, o pessoal vai falar também, agradeço muito por ter aceitado o convite, né, a gente bateu um papo aí ontem, foi bem bacana, e as portas estão abertas, sempre que você quiser falar, sempre que você quiser fazer qualquer comentário, nossas redes também, nossos canais estão abertos para você o tempo todo, viu? Alguém mais quer fazer alguma ponderação para a gente finalizar? O Benito, nota 10, mesmo que a gente falou. Só queria, estou lendo aqui da Emilene, se você puder enviar novamente o nome dos livros rapidinho para o pessoal. Eu vou publicar aqui no chat. O primeiro livro aqui é o Animal Spirits, do George Akerlof e Robert Schiller. Minha voz está acabando, vocês perceberam. Acontece, esse é o primeiro livro. O segundo livro aqui esse livro foi lançado agora, eu não sabia da existência desse livro, não. Eu comprei ele esse final de semana, Argumentando com Zumbis. Esse livro deve ser... o Krugman também é prêmio Nobel de Economia,
Esse livro deve aparecer em breve traduzido para o português, viu? Se eu bem conheço as editoras brasileiras. Eu já tinha lido um livro do Krugman no passado que chama Consciência de um Liberal. O liberal aqui nos Estados Unidos e no Canadá, ele tem uma conotação diferente do que nós temos aí no Brasil, né? No Brasil, o liberal é aquela pessoa que não acredita. Bom, no Brasil eles distorcem tudo, né? O liberal também não é isso. Mas no Brasil é aquela pessoa que não gosta de intervenção do Estado na economia. E nos Estados Unidos é exatamente o contrário, né? Os liberais, na verdade, são os democratas, é o que nós chamaríamos de progressistas no Brasil aí. E os liberais deles são os conservadores, né? Fernanda, você quer fazer algum comentário? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, todo esse bate-papo aí, Benito. Muito obrigada, aprendendo a cada dia aí, parabenizar a todos do Engaje-se, da qual eu tenho orgulho de fazer parte agora com vocês aí, né, aprendendo a cada dia. Obrigado mesmo por tudo, viu? E que Deus abençoe sua família, viu, Benito? Amém. Será um prazer em ter você em nossas redes sociais também, viu? Maravilha. Muito obrigada mesmo por tudo, viu? Fica com Deus. Sou eu que agradeço. Bom, acho que é isso, então. Muito obrigado. Vai lá pegar sua praia agora, né? Nós estamos aqui no frio, tu tá aí no sol. Fique à vontade. Muito obrigado. Meus dias aqui no Canadá estão acabando. Eu quero ver se eu encontro um colega aqui, aqui da UBC, para poder me despedir dele antes de eu voltar. E eu não sei se vou para a praia hoje, mas não. Estamos te aguardando, então, no Brasil e Minas Gerais, viu? Vai ser muito bem recebido. E venha nos visitar também de Juiz de Fora, que é pertinho de Uberlândia, algumas horinhas de viagem. Tá sem tudo dúvida. certo. Com certeza. Abraço, querido. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.